Olá, pessoal! Esse vídeo tem o propósito de apresentar a vocês as principais dificuldades de aprendizagem encontradas na transição de ciclo Fundamental 1, Fundamental 2. Esse trabalho é referente à disciplina de Projeto Integrador da Univesp 2023. Meu nome é Thalita Valente Machado, eu estou cursando licenciatura em Matemática e a Roberta Xavier Martins está cursando licenciatura em Letras. Os principais pontos abordados no presente projeto integrador, nós identificamos três. O primeiro deles são inadequações metodológicas na transição de ciclo fundamental, anos iniciais para anos finais. O segundo diz respeito à roda de leitura como uma ferramenta estratégica para auxiliar nessas inadequações, contribuindo para o letramento, alfabetização, desenvolvimento social, construção do conhecimento, formação de leitores críticos e outras importantes habilidades. E o terceiro diz respeito à integração de diferentes conhecimentos dentro do contexto educacional com o uso dessas rodas de leitura. No que diz respeito a inadequações metodológicas, a gente pode dizer que elas se referem à falta de continuidade, coerência e articulação entre diferentes ciclos do ensino, resultando em dificuldades de aprendizado e adaptação dos alunos. Pode-se dizer também que essas inadequações levam a lacunas no conhecimento, baixa motivação dos alunos e a falta de preparação adequada para os próximos desafios acadêmicos que o educando vai estar inserido. Um desafio particular no que se refere a essas inadequações está relacionado à transição de ciclos, onde os alunos enfrentam mudanças metodológicas de ensino, novos conteúdos, além de novos coleguinhas, professores, e isso vai exigir uma adaptação a múltiplos fatores. Eu acho que aqui, Thalita, a gente pode fazer um parênteses e fazer uma citação que eu acho extremamente pertinente para esse momento, que é a citação do Rubem Alves. Ele costumava dizer que o professor, o papel do professor, não é simplesmente de alguém que detém o conhecimento, chega na frente de uma sala de aula, fala tudo o que ele tem para falar, aplica uma avaliação depois e vai para casa. Os alunos não vão ter o aprendizado efetivo com essa forma de ensino. Acho que a gente tem que pensar o ensino como algo onde o aluno tem alguma participação, onde existe uma troca entre professor-aluno e entre aluno-aluno. E eu acho que é nisso que a gente chega quando a gente vê o que tem acontecido hoje com o aluno dentro da escola, a dificuldade que ele tem de aprendizagem, e principalmente depois da gente passar por um período de pandemia, né, onde teve ainda uma dificuldade por distanciamento e etc. Eu acho que é isso. Vamos lá. Exato, seria como, em resumo, seria uma construção colaborativa, né, e prazerosa desse conhecimento. Então, acho que é Exato. realmente uma leitura diferente, com relação ao ensino. Bom, falando sobre roda de leitura como ferramenta estratégica. Em resumo, a roda de leitura, ela é reunir os alunos em círculo, né, para que eles possam ler e ouvir os outros alunos lerem em voz alta, discutindo entre si, dando ideias, pensamentos. Então, a ideia de roda de leitura está relacionada a isso. E ela pode ser considerada uma solução muito eficaz enquanto método pedagógico, porque ela se baseia justamente nessa interação e colaboração entre os alunos, promovendo não somente a leitura, mas também a criação de um diálogo construtivo sobre os mais diversos temas. Dessa maneira, né, de maneira a implementar melhorias através de colaborações coletivas e promover dinâmicas em grupos nas salas de aula, a roda de leitura pode ser considerada uma ferramenta muito boa, capaz de minimizar os efeitos das inadequações metodológicas existentes na atualidade. Exato. Eu acho que quando a gente pensa na roda de leitura, a gente coloca o professor enquanto mediador. Então, ele deixa de estar à frente da turma e ele está no meio da roda. Ele vai levar o aluno a olhar para onde ele quiser ali dentro daquele livro ou dentro daquela história. Ele pode começar realmente mostrando a capa do livro, abordando o título do livro, o que isso pode querer dizer, o que será que esse autor, né, queria quando ele colocou esse título, quem era esse autor, quem é esse ilustrador, para quem esse livro foi escrito, para daí, depois de despertar toda essa curiosidade nos alunos, adentrar realmente a história.
Sim, e é interessante. Através de um diálogo, desculpa, através de um diálogo que eles podem estabelecer, eles podem ir explorando tudo o que vai acontecendo no livro, ou prevendo para verificar depois se realmente aquilo acontece, ou simplesmente ir lendo e discutindo por que será que isso aconteceu e tal. Então, isso vira realmente algo muito participativo de todos Exato. os alunos. É como se a gente dissesse que o educador passa a dar outros estímulos, né, para os alunos, para que eles se envolvam, para que eles se interessem, para aquilo ser uma coisa literalmente construtiva, né, Exato. que gere uma sensação de que eles estão participando, se desenvolvendo. Bom, com relação a tudo isso que a gente conversou, falando sobre a roda de leitura, como ela pode ser uma ferramenta para minimizar essas inadequações metodológicas que a gente pontuou também, a gente pode dizer que a gente pode até introduzir a tecnologia, por exemplo, na roda de leitura, a gente pode pensar em algo tecnológico, a gente pode pensar também no uso da escolha dos livros, dos títulos, justamente para causar essa interação, esse interesse, né, nos alunos, e promover uma abordagem diversificada e enriquecedora, então que cative justamente as pessoas que estão ali participando. Exato. E eu acho que aqui vale a gente falar um pouquinho do nosso estudo de caso, do nosso trabalho, em Sim, que foi aplicado, né, a roda de leitura com alunos de 10 a 12 anos, e onde se obteve um resultado super satisfatório das crianças realmente ficarem interessadas pela leitura e pela escrita, onde essa leitura deixa de ser simplesmente uma forma de decifrar signos, onde não são só palavras colocadas uma atrás das outras, né? Elas têm um objetivo e isso causa prazer. O livro, a forma como o livro é escrito, leva a pessoa a uma viagem, né? Ela possibilita uma viagem. E uma viagem cheia de muitos conhecimentos. Então, a criança ali ela tem a oportunidade de realmente aumentar o vocabulário, aumentar o conhecimento de mundo dela. Que, como diria Paulo Freire, ler não é apenas ler palavras, né? Existe uma leitura de mundo por trás disso. Esse é o objetivo do professor. Então, eu acho que a gente percebeu que realmente é super satisfatório a aplicação de uma roda de leitura, e é possível, sim, ter um resultado muito diferente daquele onde o professor entra numa sala e vai ensinar alfabetização, juntando B com A para formar o BA, né? E ele pode mostrar palavras, inúmeras palavras, inclusive palavras desconhecidas, para que esses alunos possam ir atrás do significado dessa palavra, e com isso trazer muito mais benefício para toda uma turma, né? E sim. aumentar a facilidade aí, a aprendizagem realmente em relação à língua. Acho que é isso. Exatamente. Dessa forma, né, a gente pode até concluir com essa última frase, é que a roda de leitura ela se destaca como uma estratégia poderosa para enfrentar as inadequações metodológicas, proporcionando um ambiente de aprendizagem colaborativo, estimulante, significativo para os alunos durante as transições entre os ciclos do ensino fundamental. Para todos os ciclos, né? Mas em especial a esse que nós trazemos aqui no trabalho. Bom, É obrigada pela isso, sua e eu participação. acho ainda que a roda de leitura pode ficar aí como uma dica para que realmente todo mundo tenha vontade de ler um livro. Exato. Bom, muito obrigada pela sua participação, Roberta. A gente fica por aqui. Obrigada a você, Obrigada. Thalita. Foi ótimo fazer esse trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.